Mais uma vez aqui, continuando com a leitura da segunda epístola de São Pedro, capítulo 2. Vamos lá. No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao seu redor. Pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muita agonia ao ver e ouvir as coisas más que eles realizavam. Assim também o Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa, e aqueles que são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais, sem ao menos estremecer. Todavia, os anjos no céu, que permanecem na própria presença do Senhor, e são muito maiores em poder e em força do que esses falsos mestres, nunca falam de maneira insultuosa contra aqueles seres. Mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade. Nascidos somente para ser apanhados e destruídos, se riem daquilo que não entendem. Por isso, eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Essa é a retribuição que esses mestres terão pela sua própria injustiça, pois vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os enganam, vivendo em pecado repugnante, enquanto se juntam a vocês em suas festas fraternais como se fossem homens sinceros. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, se exercitam em ser gananciosos, filhos malditos, desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro que poderia ganhar fazendo mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Esses homens são tão inúteis quanto fontes d'água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos. Estão condenados aos abismos eternos das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de se livrar desta vida pecaminosa. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina. Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado que diz o seguinte:
O cachorro volta a comer a comida que vomitou e ainda. A porca é lavada apenas para voltar e se revolver de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado.